Fundo imobiliário IRDM11 caindo bastante nos últimos dias e várias pessoas aí estão ficando até surpreendidas com essa queda aí dos fundos imobiliários de papéis. Mas nesse vídeo vamos falar do IRDM11, vamos olhar a cotação, o relatório e vamos fazer uma análise. Será que o fundo imobiliário de fato está perdendo os seus fundamentos? Essa queda aí, ela realmente de fato tem que acontecer? Como que está a situação geral do fundo imobiliário IRDM11? Se você quer saber um pouco mais sobre ele, se ele está valendo a pena, se não, quer ver uma análise junto comigo, fica nesse vídeo até o final que a gente vai fazer a análise, vai falar um pouco mais sobre o IRDM11 e vamos no conteúdo. Bom, meus queridos, eu estou utilizando aqui o Status Invest para a gente poder dar uma analisada no fundo imobiliário. O que chama atenção aqui é a cotação, tá? Tô pegando um gráfico aqui de 30 dias. Vocês percebem que a cota, ela estava aproximadamente em R$ 90, ela bateu ontem os 77, R$ 78 e agora tá ali no beirando 80, R$ 79 o preço da cota. Então a gente teve uma queda muito alta aí. E se a gente for olhar para 6 meses, a gente vê que essa queda é muito maior. Ele ali no próximo 6/10/2022, ele custava R$ 103 para estar custando hoje aí 80. Um ano atrás, a gente vê essa queda muito mais acentuada. Vamos pegar 5 anos aqui. Esse fundo imobiliário chegou a bater R$ 150, quase R$ 155 ali de cotação, para hoje estar próximo a R$ 77, R$ 78, tá? Então é uma queda bem acentuante aí no IRDM11. É um fundo imobiliário que as pessoas têm um grande carinho, gostam bastante dele, mas essa queda aí deixa as pessoas assustadas. A desvalorização dos últimos 12 meses é de quase 30% e só nesse mês de março é de quase 14%. Então as pessoas ficam, pô, será que o fundo imobiliário está valendo a pena? Ele está perdendo seus fundamentos? Então hoje nesse vídeo a gente vai fazer análise aqui, ó, olhando alguns itens, olhando 6 itens desse fundo imobiliário. Uma análise que eu trago aqui no canal, tá? Uma análise em forma de pontos, para ficar mais claro de vocês entenderem, tá? Então vamos começar a nossa análise aqui e a gente vai olhar o setor de atuação. Como que tá a carteira desse fundo imobiliário? A gente sempre vai usar como base o relatório gerencial, que é o relatório mais completo do mercado que o gestor solta com os investidores, tá? Então a gente abriu isso aqui, ó, relatório gerencial, soltou no dia 20/3, deixa eu abrir ele. Ele vai carregar e aqui a gente tem todas as informações referente ao fundo imobiliário, tá? Para a gente poder ver referente à carteira do fundo imobiliário, vamos ver o objetivo dele, tá? O objetivo do fundo é o foco principal, investimentos em certificados do CRIs, né? Desde que atenda aos critérios definidos da política de investimento. Outros ativos imobiliários, complementarmente, é permitido investir em LEDCI, em FIIs, tá? Eles podem investir em outras cotas de fundos imobiliários, letras imobiliárias garantidas e tudo mais. Então vamos ver como que está a carteira deles hoje, tá? A gente consegue descer aqui, ó, e a gente vai ter uma consolidação, que seria distribuição da carteira, distribuição por ativos. Hoje, a maior parte predominante deles é CRI. Vocês podem ver que quase 69% da carteira do IRDM11 é de CRI, 22% é de fundos imobiliários, tá? Outras cotas, 5,41% é também de fundos imobiliários que tem um perfil de renda fixa e 4% é em caixa, tá? Então hoje ele é um fundo imobiliário que tem, se você somar aqui, 27,5% em fundos imobiliários e o restante em cotas, em operações de crédito, né, que seria CRIs. Então, nesse caso aqui, como ele é um fundo imobiliário, a gente pode classificar até como híbrido, ele ganha 2 pontos nessa nossa avaliação, tendo uma maior diversificação, tá? Segundo ponto que a gente vai olhar é a liquidez. Ele é um fundo imobiliário bem negociado no mercado secundário ou não? A gente pode filtrar aqui por liquidez. Deixa eu ver se ele solta essa informação aqui no relatório gerencial. Tá, a gente consegue ver aqui a movimentação em milhões, tá? Vocês podem ver que em fevereiro eles tiveram quase 94 milhões de negociação, em janeiro 104, em dezembro 142 milhões de negociações, tá? Em reais, tá? Então, por isso, a gente consegue ver que, por exemplo, pegando uma média aqui de fevereiro, ele teve 93, dividido ali com os 18 dias úteis, né, que fevereiro é menor. Ele teve uma negociação média diária de 5, 4 milhões e isso é muito positivo, tá? Então, nessa nossa avaliação, ele ganha 2 pontos. Ah, Jonas, por que você olha a liquidez? Fundos imobiliários pouco líquidos, ou o mercado não gosta de negociar aquele fundo, então não tem a validação de negociação de mercado, ou também você pode ter dificuldade de comprar e vender dependendo do montante que você tem disponível, tá? Então, um fundo imobiliário que tem uma liquidez de 200 mil por dia é muito pouco, tá? Você vai ter dificuldade em comprar ou vender. Agora, a gente olhando no terceiro ponto do IRDM11 é a diversificação. Esse fundo imobiliário é bem diversificado ou não, tá? Então, aqui no relatório gerencial, a gente consegue descer
e ver a carteira do fundo de CRIs. Então a gente consegue ver que ele tem bastante operação. A operação mais representativa na sua carteira é essa da Evolua aqui, ó, que é 2,45% do patrimônio total, seguindo da DASA, que é 2,17% e por aí vai, tá? Então a gente consegue ver que cada linha disso aqui, ó, é uma operação de CRI deles, tá? Então vocês podem ver que eles têm bastante operações de CRI, tem essa página toda e mais essa página aqui, então deve ter aproximadamente 70, 90 operações CRI, estando muito diversificado e nenhuma representa muito do seu portfólio. Então, se a principal hoje der um default, que seria um calote, e é isso que está dando problema nos fundos imobiliários hoje, representa apenas 2,45%. Não é uma coisa que vai quebrar o fundo, tá? E aqui na carteira do fundo, ó, a gente consegue ver também que ele tem fundos de renda fixa, tá vendo? Esses aqui, e ele tem outras cotas de fundos imobiliários, ó, várias cotas, ele tem bastante cota de fundos imobiliários. E o que chama atenção é que ele tem DEVA 11, tá? DEVA 11 e ele tem HCTR 11. Eles estão vendendo um pouco, mas eles têm na sua carteira esses fundos imobiliários. E o que está acontecendo nos fundos imobiliários recentemente? A gente está vendo alguns defaults aqui no Brasil, tá? Então esses fundos imobiliários, DEVA 11, HCTR 11, teve outros fundos imobiliários que eu esqueci, teve calotes, tá, em seus CRIs. Não vou dizer calotes, vou dizer atraso em pagamento, porque de fato não houve pagamento. Então isso aconteceu o quê? O mercado ficou meio receoso com isso, porque a gente está vendo vários calotes, Americanas, Selic Value Bank, calotes nesses CRIs aí. Se eu não me engano, é uma empresa lá de Gramado que atrasou os pagamentos. E está gerando um pouco o mercado ficando meio assim. Se ele quer alta, juros alto, o carrego dos juros no tempo é muito alto. Então, qualquer 2 meses ali já prejudica qualquer empresa, tá? Então, o mercado está um pouco cauteloso e por isso que ele está penalizando os fundos imobiliários de CRIs, que são fundos imobiliários que fazem operações de renda fixa, emprestando seu dinheiro ali para o segmento imobiliário. Só que pode acontecer esses problemas, atrasamento, default e por aí vai, tá? Então o mercado está precificando os FIIs de papéis, principalmente lá para baixo, por conta dessa crise que a gente está vendo aí, que a gente está vendo tá explodindo várias coisas, inadimplência e por aí vai. A gente está meio assim com o novo governo, que ainda é tudo novo, a gente não sabe como que vai seguir daqui para frente, tá? Então o IRDM11 ele sofreu com isso também, ele teve uma queda, tá? Você pode ver que ele caiu bastante, igual eu mostrei para vocês, principalmente porque ele tem várias operações de crédito, então o mercado penalizou, e ele também tem cotas de HCTR 11, DEVA 11 e provavelmente outros fundos imobiliários que estão tendo problemas aí com os CRIs. Isso aí deixou um alerta no mercado e principalmente por isso que a cota foi um pouco prejudicada. Mas vamos voltar na análise lá para a gente entender um pouco melhor. Mas referente à diversificação aqui, igual eu mostrei para vocês, eles têm bastante diversificação em fundos imobiliários, em operações de CRIs. A gente consegue ver também a diversificação aqui de distribuição para o setor. A maior representatividade é real estate, papel, energia. Você pode ver que está bem diversificado aqui. Tem os índices aqui de indexadores, né, que seria IPCA, fundos imobiliários, CDI e por aí vai. Então a carteira do fundo é muito diversificada e por isso ele ganha 3 pontos aqui. O quarto ponto que a gente vai olhar vai ser o patrimônio. Ele é um fundo imobiliário grande ou não? Aqui no Estados Invest a gente consegue ver aqui, ó, o patrimônio hoje dele é de 3 bilhões 353 milhões de reais, tá? Então, ou seja, é um fundo imobiliário muito grande, acima de 1 bilhão, eu já considero um fundo imobiliário grande aí no mercado, tá? Então, por isso ele ganha 2 pontos. O quinto ponto que a gente vai olhar é a rentabilidade. Ele está rentabilizando bem sua base de cotista ou não? Então, a gente consegue ver aqui, ó, no Estados Invest essa informação, a gente consegue ver aqui que ele pagou o último rendimento, foi 1,4% de dividend yield, o que representou 0,92 centavos de rendimentos, né, por cada cota que você tinha. E nos últimos 12 meses ele pagou 16,44% de dividend yield, que representa R$ 12,78 a cada cota que você tinha, o que representa um dividendo muito alto, ou seja, o fundo imobiliário de fato está remunerando bem a sua base de cotistas. A gente consegue ver aqui, ó, que em 2022 ele pagou bastante, 2023 está começando ainda, né, e já começou a pagar mensalmente aí para a galera, tá? A gente comparando mês contra mês, a gente consegue ver que 2023 está um pouco menor comparado ali com 2022, tá? Mês a mês, tá vendo? Comparando aqui, 2022 é o laranja, 2023 é o verde. Mas pegando o último dividendo aí, ó, 1,4% de dividend yield não tá ruim nos últimos 12 meses, quase 16,5% de dividend yield. Então por isso aqui também ele ganha 3 pontos na avaliação. Se você chegou até aqui no meu vídeo, tá gostando do conteúdo, da análise, da minha explicação, eu falo com vocês que no meu canal tem muito mais sobre isso, sobre investimentos, educação financeira, dicas para fazer renda extra, cartões de crédito e por aí vai. Então se você tá aqui, tá gostando do meu conteúdo, primeiro, deixa o like aí, ó,
deixa o like, ativa as notificações e também se inscreva no meu canal para você receber mais conteúdos desse tipo, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Jonas Rocha e eu sou criador aqui do Brother Investidor e vamos voltar na nossa análise. Agora a gente olhando o sexto ponto aqui, a gente vai ver o preço, tá? Ele tá num bom preço no atual momento ou não. Então aqui, ó, no Status Invest, a gente consegue descer aqui, ó, e ver esse indicador. Preço sobre valor patrimonial. Basicamente, esse indicador quer dizer o quê? Se ele está igual a 1, o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo, frente ao que o seu patrimônio vale, acima de 1, ele está sendo negociado acima do seu preço justo, ou abaixo de 1, ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo. Vale lembrar que esse indicador não é 100% preciso, claro, mas dá para a gente ter uma boa noção do que está acontecendo de fato com o fundo imobiliário, tá? Então a gente consegue ver que ele está com um P sobre valor patrimonial de 0,84, ou seja, bem abaixo de 1, apresentando um desconto aí no mercado secundário, ou seja, uma oportunidade para nós investidores, tá? Então com isso aqui ele ganha a nossa pontuação total nessa aqui, ou seja, 3 pontos, tá? Vamos somar ver quanto que ele conseguiu na nossa avaliação total. Ele conseguiu 2, 4, 7, 9, ele conseguiu 12, ele conseguiu 15 de 15, ou seja, o fundo imobiliário ficou apto a uma avaliação mais profunda, que seria você ler os relatórios gerenciais, ler pelo menos uns 5, 6, entender a história do fundo, o que está acontecendo, os problemas, os pontos positivos e por aí vai, beleza? Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no meu canal. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.